Bom, a ministração agora que Deus tem falado comigo e eu estou preparando ela, tenho estudado, eu não me curvo, né? A ética do reino em tempos de apostasia. Olha, o tempo que nós vivemos, ele exige hombridade espiritual. O que é isso? Nós vivemos numa sociedade onde muitos dizem possuir valores, princípios morais e uma ética cristã, mas assim, é absurdo como se curvam diante de decisões, sistemas e práticas que refletem, na verdade, diretamente o desejo do maligno. O mundo está rapidamente se tornando aquilo que Paulo profetizou. Paulo disse isso lá em 2 Timóteo 3, 1, 5. Ele vai dizer: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Olha, gente, Paulo descreve uma sociedade que é a sociedade do fim. Uma sociedade com aparência de piedade, mas coração de trevas. E a pergunta inevitável é: quem não se curva? Quem mantém a dignidade? Quem resiste a esse sistema maligno? Quem vive os princípios éticos e morais do reino? Hoje, o objetivo desse esboço, dessa conversa, dessa ministração, sério, é um chamado à hombridade, à integridade e à coragem espiritual. É um eco do verso que está em 2 Timóteo 3, 10, 14. Mas vocês têm seguido de perto o meu ensino, modo de viver, propósito, fé, paciência, amor, perseverança. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e no qual acredita firmemente. O reino tem seus próprios princípios. O cristianismo nunca foi sobre conveniência, ele foi sobre convicção, perseverança, nunca foi sobre agradar homens, mas sobre honrar a Deus. Nunca foi sobre se curvar diante de sistemas, mas sim diante da cruz. Paulo sofreu por não se curvar. Os profetas sofreram por não se curvar. Os mártires sofreram por não se curvar. Cristo foi à cruz porque não se curvou. E Deus registra tudo isso para mostrar o quê? O preço da fidelidade ele é alto, gente. Mas o preço da covardia é eterno. Essa sociedade da apostasia e da covardia moral de 2 Timóteo 3 é um mundo atual produzindo exatamente aquilo que Paulo profetizou. Gente com Bíblia na mão e coração longe de Deus. Nós vivemos dias em que cristãos se calam diante de injustiça, profissionais se vendem por vantagem, líderes cedem por medo de opinião pública, servidores se dobram à corrupção, pais abrem mão de princípios para agradar os filhos, crentes, sim, crentes, negociam santidade para manter amizade. Essa é a geração que tem aparência de piedade, mas nega o poder. É fácil bater no peito e dizer eu tenho valores. Difícil é não se curvar quando o sistema exige. O sistema ele pede o quê? Minta, flexibilize, assine, corrompa, faça vista grossa, aceite, cale-se, se curve. Homens e mulheres com princípios se destacam justamente quando o mundo inteiro se dobra. Daniel 3,18 vai dizer: saiba, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que ergueste. Quem é fiel não negocia, não cede, não vende, não se adapta ao pecado. E quais as consequências de quem não se curva? Está lá, Daniel 3 fala, Hebreus 11. A Bíblia nunca prometeu facilidade a quem permanece fiel. Pelo contrário, José foi preso, Daniel foi jogado na cova, os 3 jovens foram lançados na fornalha, Jeremias foi perseguido, João Batista perdeu a cabeça. Paulo foi açoitado, apedrejado e preso. Cristo foi crucificado. A fidelidade não garante aplauso terreno, garante coroa eterna. 2 Timóteo 4, 7, 8 é lindo, porque ele fala: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. Não aquela coroa corruptível de homens, a coroa
incorruptível. Quem não entende isso, quem não entende que quem não se curva é testado, é provado, é pressionado, é ferido, é incompreendido, é atacado pelo sistema, mas também é preservado, honrado pelo céu, sustentado pelo Espírito, guardado pelo Senhor, fortalecido na constância e aprovado por Deus. A fornalha ela não queimou os jovens, queimou as cordas. A cova não destruiu Daniel, expôs a sua integridade. A prisão não parou Paulo, ampliou a sua voz. A cruz não matou Cristo, matou o pecado. As consequências terríveis de quem não se corrompe, 2 Timóteo 3 e Romanos 1. A Bíblia é categórica. Quem se curva à corrupção, colhe destruição. Romanos 1, 28 e 32 vai dizer: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Sabem que o decreto de Deus diz que aqueles que praticam tais coisas merecem a morte. Quem se vende ao sistema perde a consciência, perde a paz, perde o respeito dos homens, perde a autoridade espiritual, perde a comunhão com Deus. Quem troca integridade por vantagem se torna como Esaú. Hebreus 12, 16, 17. Que ninguém seja impuro ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança. A corrupção espiritual começa pequena, uma concessão aqui, uma omissão ali, uma mentira a colar. Até que o coração endurece e a pessoa já não percebe que se tornou inimiga do bem. E Deus adverte, Gálatas 6,7, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Não se engane, de Deus não se zomba. O que se semeia também colherá. Hoje nós estamos aqui para um chamado à hombridade, à consciência e à integridade. Na verdade, esse estudo, essa palavra, essa conversa breve e rápida, ela é um convite ao brilho dos íntegros, ao renascer de homens e mulheres que, médicos, honraram o juramento e salvam vidas, não vendem diagnósticos. Advogados que defendem o justo não se dobram ao ilegal. Policiais que protegem a sociedade não se corrompem. Servidores públicos que servem ao povo não vendem favores. Empresários que geram empregos com honestidade não fraudam. Cristãos que carregam o nome de Cristo com honra não negociam o reino. Pastores que não desviam o rebanho. Igrejas que não dão espetáculo, mas apresentam a presença do Senhor como casa e tabernáculo. O homem como tabernáculo vivo do Espírito Santo de Deus que nos habita. Deus, ele tem procurado homens e mulheres que não se dobram. Desde o início da história, Deus procura a fidelidade, a perseverança, a renúncia e a entrega. Ele procura homens e mulheres que não se corrompem, que não se vendem, que não se moldam ao mundo, que não se calam diante do mal, que preferem perder aqui para vencer no céu, na eternidade. E hoje eu queria perguntar, já terminando essa exposição, quem você será? Você está diante de um conflito espiritual gigantesco. O sistema do mundo, o espírito da apostasia, o governo das trevas, a pressão social, a sedução do pecado. E Deus pergunta, você vai se curvar ou vai permanecer? É tempo de resgatar a hombridade, a dignidade, a coragem, a consciência, o caráter, a fidelidade ao Evangelho. 1 Coríntios 16, 13 diz, sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Eu queria orar uma oração breve contigo, que serve para você, serve para mim, serve para todos nós. Senhor, desperta em nós a coragem dos jovens hebreus, a integridade de Daniel, a firmeza de Paulo e a santidade de teu Filho, Jesus Cristo. Livra-nos da covardia moral.
que não negociamos o que é santo, não vendamos nossa consciência, não cedamos ao sistema. Senhor, Pai eterno, faz-nos permanecer firmes, fiéis, íntegros e irrepreensíveis até o fim, em processo de santidade e santificação, fazendo aflorar cada vez mais os atributos de Deus e o Cristo que vive em nós. Que possamos viver Cristo, que possamos viver a cruz, que possamos entender o processo que leva à bênção, mas que vivamos o processo. Nos ajuda, Pai, nos auxilia, nos estende a mão e perdoa, miseráveis pecadores que somos. Restaura e mantém a Tua presença em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam contigo, com a tua família, com a tua casa, nos teus celeiros e com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo até a eternidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Beijo no teu coração.